Shalom, shalom. Louvado e agradecido seja nosso Deus. Eu me chamo Gisele, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e estamos aqui para mais uma meditação, para mais uma leitura dos Salmos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa leitura, protege, guarda a nossa mente, venha com teu poder sobre nós, nos ensina, nos enchendo de sabedoria, nos capacitando e nos renovando, Senhor. Te agradecemos porque temos as Escrituras para mergulhar, para meditar e para ouvir tua voz e guardar os teus ensinamentos. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Nos acompanhe nessa leitura, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Salmo 34 é o nosso salmo que vamos meditar hoje. O cuidado de Deus pelos aflitos. Salmo 34. Louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para eles e foram iluminados os seus rostos e não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões passam necessidades e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estarão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor estará contra os que fazem o mal, para desarraigar a terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva-os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenados. Glória a Deus. Enquanto fazíamos a leitura, Deus nos mostra, do versículo 1 ao versículo 7, né, o louvor, a gratidão a Deus. Porque aqui Davi está fazendo um convite, né, para exaltarmos o nome do Senhor. Então Davi começa exaltando a Deus continuamente, convidando outros a se unirem a ele no louvor. Ele sustenta, ele sustenta cada um que traz o louvor em seus lábios, e Davi, ele testemunha como buscou ao Senhor e foi atendido, ou seja, dando uma receita, dando uma dica para nós, né? Sendo liberto de seus temores. Afirma também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Olha quão bom e importante é que devemos o quê? Temer ao Senhor. Já no versículo do 8 ao 10, mostra o convite, né, à experiência com Deus, para que venhamos todos ter essa experiência com Deus, né? E não só conhecer a Deus de quê? De ouvir falar, mas que venhamos conhecer a Deus face a face. E o salmista aqui convida, falando assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele garante que aqueles que confiam em Deus não terão falta de nada.
Mesmo quando os leões, né, ele fala sobre os leões aqui, mesmo quando os leões, né, que é um símbolo de força, passam necessidade, passam fome, né, os que confiam no Senhor não terão falta de nada. Já no versículo 11 a 14, ele nos ensina sobre o temor do Senhor, que diz assim, que quando Davi instituiu sobre como quando Davi nos instruiu viver como sobre bem, guardar a língua do mal, afastar-se do pecado, buscar a paz e seguir, pois o temor do Senhor é expresso em atitudes práticas. Amém? Ou seja, quando eu me afasto do mal, quando eu não falo mal de alguém, quando eu me afasto do pecado, né? Quando eu busco a paz e eu sigo a paz, isso aqui é o quê? Uma atitude prática que eu demonstro que eu tenho o quê? Temor ao Senhor. Né? Uma expressão bem prática. Porque muitas vezes nós pensamos que ter temor do Senhor, se desviar do mal, é uma coisa grande, difícil. Não. É algo que todos nós podemos fazer. Porque se desviar do mal, guardar a nossa língua de falar do mal, né? Falar coisas mal, falar do que não agrada a Deus, xingar, falar besteira, falar o que fere a santidade de Deus, falar mal do nosso irmão, amém? Quando o irmão não está próximo, falamos dele, aonde ele não pode o quê? Se defender, amém? Isso é guardar a nossa língua do mal, amém? Afastarmos do mal, né? Porque a Bíblia vai falar assim, fugir da aparência do mal, né? E buscar a paz e seguir. Isso aqui é o temor do Senhor, é uma expressão bem prática para que todos nós venhamos colocar em prática todos os dias. No versículo do 15 ao 22, vai mostrar o cuidado de Deus com o justo. O Senhor está atento ao clamor dos justos, mas resiste aos que praticam o mal. Ele é quem salva, cura os corações quebrantados e livra de tribulações e preserva os seus servos. Amém? Então vamos buscar ser servo do Senhor para que ele venha nos livrar de todas as nossas tribulações. Amém? Essa foi a nossa leitura e a nossa meditação, né, do Salmo 34. Que Deus te abençoe. Fique na Shalom do Eterno.